Boa noite, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós prometemos, nós vamos agora, nessa semana da oitava da Páscoa, tentar ter uma visão geral do catecismo da igreja. Nós poderíamos começar com uma reflexão, aliás, vamos começar com a nossa oração, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós íamos dizendo, nós devemos começar a nossa reflexão pela meditação que, de uma certa forma, foi o motivo da nossa pregação ontem na missa da tarde, no domingo de Páscoa. Essa semana toda é domingo, não é? A oitava é um domingo só, ou o domingo que se estende por uma semana. Mas dizíamos naquela celebração que para conhecer a doutrina, né, porque temos o catecismo da igreja, para conhecer a doutrina é preciso ter, em primeiríssimo lugar, uma experiência com Cristo ressuscitado. Conhecer a doutrina, sim, é importantíssimo, especialmente nos dias de hoje, quando a doutrina é questionada, colocada em dúvida, ou existe também um grande movimento de volta à experiência da igreja. Mas nós precisamos ter, em primeiríssimo lugar, fundamentalmente, aquela experiência que se chama querigmática. Por quê? Porque na experiência querigmática você tem um encontro, uma experiência com o amor de Deus. Você é tocado, é chamado, é seduzido, vamos dizer assim, pelo amor de Jesus. O amor de Jesus que o levou a entregar-se por nós. Quando nós somos chamados, quando nós somos tocados por este amor, nós somos capazes de viver toda e qualquer palavra que Ele nos disser. Por isso a importância de vir, em primeiro lugar, esta experiência tão maravilhosa. Porque às vezes queremos obedecer às normas, às regras. O catecismo é uma norma, é uma regra, vamos dizer, é uma regra doutrinal, mas não deixa de ser, claro, que parte da experiência do amor de Deus, mas não deixa de ser uma norma, não é? Então, claro que a gente não tem que ver somente por esse viés tão somente, mas não deixa de ser, de uma certa forma, uma norma comportamental, não é? Para ser mais claro, pelo menos no aspecto moral, não é? Do comportamento humano. E às vezes nós queremos fazer o seguimento de Jesus a lei pela lei, não é? Que essa era a falha dos fariseus ou dos saduceus que discutiam com Jesus. Não é que a lei seja ruim, não é? A lei é boa, mas ela precisa ser partir de uma experiência de Jesus. Quando nós partimos dessa experiência de Jesus, nós nos apaixonamos por Jesus. E nós sabemos bem o que acontece com o coração apaixonado. Um rapaz que está apaixonado por uma moça, ou a moça apaixonada por um rapaz, né? Se ele ama verdadeiramente, se não é, claro, começa pela paixão, né?
Mas se aquela paixão tem tudo para ser um amor verdadeiro, se aquela paixão se traduz ou se torna um amor verdadeiro, ele será capaz de qualquer coisa para conquistar o seu amor. Ele será capaz de qualquer coisa para fazer aquilo que agrada à sua amada. Assim também, quando nós nos apaixonamos por Jesus, se nós temos um coração apaixonado, nós seremos capazes, tocados por este mesmo amor que vem do coração dele, a realizar tudo aquilo que é a nossa fé, que ele nos diz, e podemos realizar em nossa vida. Então daí a importância de ter essa experiência fundamental. Aqui eu pressuponho que temos essa experiência, não é? Nós vamos usar para o nosso estudo hoje o catecismo, evidentemente, mas eu gostaria de apresentar também algumas versões do catecismo, né? Nós temos o UCAT, né, que foi lançado um pouco antes ou ao mesmo tempo da Jornada Mundial da Juventude, que é uma adaptação do catecismo para os jovens, mas para os jovens assim, na primeira juventude, adolescência, né? Porque à medida que se cresce, não é? É importante que a gente conheça o catecismo, claro, que é um catecismo também, não é? Mas ele está adaptado, ele está resumido, não é? Embora diga essencialmente o que é para ser dito. O UCAT é muito bom. Aqui nós temos o catecismo mesmo, como foi editado, né? A versão portuguesa para o Brasil, que o catecismo é originalmente editado em latim, né? Aqui também, menos conhecido, nós temos o compêndio do catecismo da Igreja Católica, e de autoria de Bento XVI nesse compêndio, né? Salvo engano, né? E esse compêndio está sistematizado em perguntas e respostas, não é? Em perguntas e respostas, bem resumidamente, né? Como reina agora, daquela expressão do credo, né? Profissão de fé, de onde virá julgar os vivos e os mortos, né? Nós dizemos isso no credo. Aí se traduz em pequenas perguntas. Como reina agora o Senhor Jesus? Como se realizará a vinda do Senhor na glória? Como Cristo julgará os vivos e os mortos? Só para dar um exemplo, né? Ou aqui, creio no Espírito Santo. Aí se subdivide em várias subperguntas, mas é sempre um resumo do catecismo, né? O que quer dizer a igreja quando professa creio no Espírito Santo? Por que a missão do Filho e do Espírito são inseparáveis? Quais são as denominações do Espírito Santo? Com que símbolo se representa o Espírito Santo? Então, por aí vai. Isso, talvez, para quando a gente está, especialmente para os catequistas, mas não só. Então, você encontra um catequizando que tem uma certa dificuldade, talvez, né, uma pessoa que não teve maiores oportunidades de ler com mais fluência, ou uma criança, talvez, tanto esse como esse pode ser usado para com as crianças, e esse pode ser usado com os adultos, né? Adultos que talvez tenham maior dificuldade, ou mesmo para adultos mesmo que, né, eu diria até para começar a ler o catecismo, começasse pelo compêndio do catecismo da Igreja Católica, né? Bom, as introduções do catecismo nós já apresentamos na última formação do catecismo, na semana anterior à Semana Santa, porque na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira da Semana Santa, nós fizemos um estudo, um aprofundamento do Tríduo Pascal. Então, eu me dispenso daquelas apresentações, as duas cartas de João Paulo II, bem no início, né, que nós colocamos, nós apresentamos cada uma delas. Se pode se rever essas formações, a carta apostólica Letamo Magnopéria, e a Constituição
tradição apostólica Fidei Depositum, né? Fidei Depositum, né? Então, também fizemos uma pequena introdução, comentamos a introdução do catecismo, e agora nós vamos entrar diretamente no modo como o catecismo é apresentado, né? O catecismo, nós já explicamos naquela introdução, ele está dividido em 4 grandes partes. E essas 4 grandes partes, só recapitulando um pouco, reproduz ou refaz uma tradição, melhor dizendo, uma tradição de apresentar os catecismos dessa forma, né? Até nós fazíamos um comentário, né, que algumas pessoas hoje valorizam muito o catecismo de São Pio X, né? Mas é interessante notar que o catecismo da Igreja Católica atual está baseado num catecismo muito mais antigo, né, que é o catecismo de São Pio V, que por sua vez está baseado, né, nessa longa tradição de dividir em 4 partes, né, esquematizar, melhor dizendo, né, o catecismo da Igreja Católica. Aqui nós vamos começar hoje, né, a primeira parte. E de que fala a primeira parte? Evidentemente, claro, né, você pode olhar aí no índice, né, do catecismo, né, se você tem um catecismo em mãos, ou poderia ter, ou tomar emprestado, né, se quer acompanhar nossas formações ou aulas, como queira chamar, né? Então, a primeira parte do catecismo, aqui no meu, está na página 19, né? A profissão de fé da Igreja. É claro, se é um catecismo, o catecismo, em primeiro lugar, é um ensino sobre a doutrina da Igreja. E aqui na primeira seção, né, a primeira parte é a profissão de fé. Porém, diga-se de passagem, né, e de início, o catecismo está muito, muito bem sistematizado, subdividido em títulos, subtítulos, subtítulo do subtítulo, não é? Isso é próprio de quem é professor, mestre, de quem ensina, não é? E nós sabemos quem estava chefiando a comissão, nós já ouvimos tantas vezes, né? O grande teólogo e professor de teologia, né? E teologia também sistemática, não é? Nada mais, nada menos do que o atual Papa Emérito Bento XVI, né? Cardeal Joseph Ratzinger, um grande intelectual, né? Então, típico dos intelectuais de esquematizar as coisas assim quando está dando uma formação. E o catecismo esse catecismo é mais esquematizado que qualquer outro, né? Muito bem esquematizado. Isso facilita a leitura, né? Bom, e aqui na primeira seção tem a expressão eu creio, nós cremos, né? Eu vou ler aqui essa introdução da primeira seção, né? A primeira seção, por sua vez, está dividido em 4 capítulos também, né? Veja, o catecismo tem 4 grandes divisões. Depois as seções estão divididas em 4 capítulos também, salvo engano, né? E os capítulos estão subdivididos em pequenas partes também, né? Mais ou menos assim. Bom, vamos começar em artigos, né, também. Se a gente olhar lá no índice, né, mas depois já apresentamos o índice, não tem por que voltarmos atrás agora, você pode ver depois essas apresentações, a gente vê o quanto está assim, de um relance só, né, o quanto está esquematizado. Bom, eu creio, nós cremos.
Quando professamos nossa fé, começamos dizendo: eu creio. Nós cremos. Eu creio em Deus Pai todo. Creio pressupõe, né, a primeira pessoa do singular. Eu creio. Creio em Deus Pai, né? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quem acompanhou a celebração da Vigília Pascal, seja aqui na nossa paróquia ou em outra, pelo menos nós aqui destacamos no momento da profissão da fé, não é, que embora as perguntas fossem feitas no plural, as respostas são sempre no singular, porque na profissão de fé você já viu, já fez essa experiência, né? O padre pergunta: renunciais ao demônio, credes em Deus Pai Todo-Poderoso? Quer dizer, ele fala para todos, mas a resposta é: renuncio, creio, respectivamente. Por quê? Porque a profissão de fé, ela é sempre uma atitude singular, individual. Você não pode crer ou renunciar ao demônio e crer em Deus Todo-Poderoso, Onipotente, único Deus verdadeiro, por outra pessoa. Você pode rezar por outra pessoa, é importante que reze. Você pode pedir que o coração dela seja tocado, que ela se deixe seduzir pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que ela comece a crer. Você pode sempre pedir, mas a atitude de crer é sempre individual. Você pode pedir que ela também tome uma atitude como você tomou. Isso é muito importante destacar, nós estamos tão acostumados a ouvir, mas isso é importante. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho, né, faz lembrar agora, né, quando ele fala do final dos tempos, né, e fala também do julgamento, dessas coisas, ele diz: e agora em diante 2 homens estarão trabalhando no campo, um será tomado e outro será deixado, né? O que tem um a ver com o outro? Jesus está fazendo um pressuposto. 2 homens que trabalham juntos, né, que estão no mesmo arado, que estão ali todo dia juntos, então pressupõe que existe alguma ligação de amizade entre os dois. Pode até ser de parentesco, pai e filho, 2 irmãos da mesma casa, 2 irmãos de sangue, primos, né? Na roça, no interior, acontece muito isso, né? Que uma família toma conta do roçado e normalmente os homens, né, muito antigamente, né, iam para o roçado, né, e as mulheres ficavam mais em casa cuidando das coisas, tanto as mulheres mais de idade, as mães de família, e as avós, como as moças mais jovens, né, e os homens mais velhos, os senhores e os rapazes iam para a roça, pegar mais no pesado, né? E claro, lá na roça todo mundo trabalhava juntos, subdividia o trabalho para cada um, estavam juntos. E Nosso Senhor de agora, é claro que trabalhando junto se cria uma certa ligação afetiva, de amizade, né? Então Jesus está dizendo, por mais que seja amigos, mesmo marido e mulher, a profissão de fé é sempre individual. É claro que a esposa deve rezar pelo marido, é claro que o marido deve rezar pela esposa, é claro que os pais têm grande influência na fé dos filhos, e os filhos também podem rezar pelos seus pais, e os pais devem instruir seus filhos na fé. Claro, é uma obrigação grave, mas quem vai responder individualmente, sempre é a pessoa. Por mais que você reze, claro, e devemos rezar para que Deus, e a pessoa se permita ser tocada, não é nem que Deus precise tocar o coração da pessoa, é a pessoa que se permita tocar pela graça de Deus, porque graça de Deus não falta a ninguém, é nós que muitas vezes estamos fechados nos nossos esquemas mentais, no nosso modo de ver as coisas, não é? Então a profissão de fé é sempre individual. Assim como a gente diz por vício de linguagem, às vezes as pessoas, amigos meus, me dizem, hoje eu comunguei por ti, hoje fulano comungou na missa de 7º dia na intenção do seu pai que faleceu. É um modo de dizer, né? Porque ninguém pode comungar por ninguém, né? Mas o que você está oferecendo é o mérito, porque é um ato bom, um ato santo, né?
e que se você faz convenientemente com as disposições necessárias para a comunhão, né, então você oferece aquele mérito por aquela alma que necessita de oração, que você supõe que necessita de oração. Mas a comunhão em si, obviamente, que é sua, não é? Ninguém pode comungar por ninguém, ninguém pode professar por ninguém. Até porque a Eucaristia é um ato de fé. Claro que a presença, abrindo um parênteses também, a presença real de Jesus não depende da minha fé. Jesus está lá. Se eu tenho esse estojo de óculos aqui, e eu digo, esse estojo não está na minha frente, mas ele está. Não depende se eu acredito, se eu não acredito, se eu enxergo, se eu não enxergo. Ele está. Eu posso virar as costas e dizer que não creio, que não quero acreditar, mas ele vai continuar estando aí. Então é a mesma coisa na Eucaristia. Não depende de... Mas Jesus está lá. Agora, os efeitos em mim ou em você depende de quem recebe. Os efeitos benéficos ou não depende de quem recebe, as disposições interiores. Mas a presença de Jesus é lá, real. Não depende da minha fé mais ou menos, se a fé é grande ou menor. Jesus está lá. É claro que eu devo receber com fé, lógico, não é? Obviamente. Até para que tenha efeito salvífico, de salvação em mim. Bom, quando professamos nossa fé, começamos dizendo eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessado no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos o que significa crer. O catecismo começa na primeira sessão perguntando o que significa acreditar, crer. A fé, aí vai dar a definição de fé, inclusive de fé doutrinal, né? Porque tem a fé enquanto relacionamento com Deus, que nós devemos crescer. Então, o que é a fé? Veja a definição do catecismo. A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a Ele se doa. Quando alguém nos interpela uma coisa, a gente, pelo menos por educação, devemos responder o que aquela pessoa nos... Ou se alguém passa por nós e nos deseja bom dia, boa noite, como vai, mesmo que a gente saiba que é uma pergunta, como vai, como você está bem, seja apenas por motivos de boa educação, e ali não exista assim, claro, devemos cumprimentar as pessoas com sinceridade, mas a pessoa não está perguntando em detalhes como que realmente você está, é mais uma questão de boa educação. E nós também, por boa educação, e que deve ser sincera, devemos dizer, não, está tudo bem, tudo tranquilo, às vezes, mesmo que às vezes não esteja tudo bem, né? Isso não é falsidade, mas às vezes a gente deve responder o mínimo possível daquilo que a gente pode responder no momento, né? Até porque se é só uma questão de boa educação, né? Não tem por que naquele momento aprofundar, né? Mas a gente seria muito mal educados, né? Muito grosseiros até, se nós virássemos o rosto, se não respondêssemos, se não atentássemos para aquela delicadeza que a pessoa nos faz, porque afinal de contas, mesmo que seja uma formalidade, mas deve ser uma formalidade com sinceridade. Fulano, como é que você está? Tudo bem, cara? Como é que vai? Então, pelo menos por educação, e não, estou bem, está tudo bem em casa, graças a Deus, e tudo mais. Então, a fé é uma resposta que o homem dá a Deus, e aqui diz, a fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e se doa a Ele. Veja que coisa linda, não é? A fé é a resposta, é o modo certo de responder a Deus, que se revela, né? O que é revelar? Revelar, né? Tirar o véu. Ele se mostra, como se estivesse escondido. Ele se mostra e não só se mostra, ele se doa. Então a fé é a resposta dada a isso.
trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Então, ao mesmo tempo que Deus se revela e se dá ao homem, Ele dá sentido à vida daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, do ser humano. Interessante isso, porque muitas pessoas vivem num tremendo vazio porque não acreditam. Elas não sabem como acreditar, elas não sabem como encontrar a Deus. Às vezes nós apresentamos uma religião apenas a partir da dureza do castigo, como se Deus fosse um Deus irado que quisesse assim, né? Nesses dias uma pessoa até me chamou a atenção porque eu falava de castigo de Deus, mas deixamos sempre subentendido que castigo de Deus é no sentido que Deus permite, porque o amor deixa livre, né? Deus permite que eu sofra as consequências da minha falha, do meu pecado, né? Deus permite, porém não aprova que eu pegue um revólver e vá e mate outra pessoa, né? Porque a gente fica se perguntando por que tantas pessoas, mas tanto pessoas sofrendo injustamente. Deus permite que eu pegue uma faca e mate outra pessoa, embora isso não seja da vontade de Deus. Isso é um mal. E Deus permite o mal por quê? Embora Ele não o queira objetivamente. Bom, isso é uma questão de fé. Eu estava dizendo, então às vezes a gente se pergunta, mas por que Deus permite essa situação? E muitas vezes, quando a pessoa não tem fé, não encontra, mesmo para quem tem fé, às vezes é difícil encontrar sentido. Uma pessoa que tem fé, mesmo a pessoa que tem fé, pode ser provada, e os santos estão aí para dizer, provada duramente na sua fé, até como purificação desta mesma fé, de crescimento nesta mesma fé. Então muitas pessoas não creem porque nunca foi lhe apresentado um Deus que desse sentido à sua vida. Por isso que a gente deve começar pela experiência do amor a Jesus, né? A experiência do amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Aquela carta aos Romanos, essa expressão, né? Que é lindíssima, né? A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Quem não tem esperança teologal, é porque não tem fé, infelizmente. O coração que não tem fé é um coração vazio, triste, escuro, muito triste. Uma pessoa que não tem fé, que não conhece, que não percebe a luz de Deus, né? Bom, continuando, o catecismo vai dizendo: a fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a Ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Bom, existem dois tipos de ateus. Existem pessoas que não conseguem crer por diversas situações. Existem ateus, muitas vezes, por causa do nosso contra-testemunho de cristãos. O catecismo vai falar sobre isso. Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem, capítulo 1 da primeira sessão, né, como eu disse. Em seguida, a revelação divina, pela qual Deus se apresenta ao homem, capítulo 2. Aí nós vamos ver como Deus se apresenta ao homem. E, finalmente, homem capax Dei, né? O homem é capaz de Deus, né? Capaz com X no final, né? Em latim, capaz com Z em português, obviamente. O homem é capaz de Deus, né? Ele é capaz. O que significa capaz? Capaz significa uma certa percepção aqui. Ele é capaz de perceber a existência de Deus, não é?
Aí nós temos o parágrafo 27, né, que vai falar sobre o desejo de Deus. E como sempre se toca em Agostinho, porque Papa Bento XVI é um grande agnóstico, não, agustinólogo, né? Uma pessoa estudiosa dos escritos de Santo Agostinho, que conhece muito bem os estudos de Santo Agostinho, né? Se não me engano, ele tem alguma tese, ele tem vários títulos, né, acadêmicos e vários títulos doutores honoris causa, não é? Bom, um desses títulos acadêmicos, se não me engano, em relação a Santo Agostinho, né? Se não me engano, ele é doutorado também, né, nos escritos de Santo Agostinho, salvo engano. Bom, só abrindo parênteses, é preciso se perguntar de que o Papa Bento XVI não entendia, né? Fenômeno, sem querer fazer nenhum, como é que se diz, colocar a imagem de ninguém, muito menos o Santo Padre atual, Papa Francisco, em detrimento diante da imagem de Bento XVI. Mas certamente o Papa Bento XVI foi o maior intelectual de todos os papas, né? Com certeza, né? Nunca a igreja tinha tido um papa tão intelectual como Bento XVI e humilde. Isso é muito importante, né? A humildade, ela não necessariamente se apresenta do jeito que nós queremos que ela se apresente, né? Às vezes a humildade é muito evidente no comportamento de muitas pessoas, como também o Papa Francisco agora, que a gente vê, ele é um homem extremamente humilde, mas às vezes a gente não percebe assim no primeiro momento, né? Então, é claro, quando nós olhamos, por exemplo, para a atitude do Papa Francisco em renunciar, é uma atitude, em primeiro lugar, pode ter outros motivos, estratégia de governo, situações que ele viu que não podia, isso é uma estratégia no bom sentido, que ele não podia resolver, que ele já não tinha mais forças para isso. Mas onde é que reside a humildade? De ser capaz, usar a palavra capaz, né, de admitir, eu não sou capaz disto, né? Eu nem queria isso, né? Você é sabido que Bento XVI relutou tanto quanto pôde. Em primeiro lugar, já quando ele era cardeal lá em Roma, auxiliar do Papa João Paulo II, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele pediu 3 vezes para voltar para a Alemanha, porque já tinha completado 75 anos, não é? E é o tempo que os bispos pedem renúncia, né, para se aposentar, e as 3 vezes, não é, o Papa disse para ele, disse assim, não enquanto eu for Papa, você estará ao meu lado, eu quero você do meu lado. E quando foi na 3ª vez, né, dizem, não sei como é que as pessoas sabem dessas coisas, né, mas dizem que João Paulo II passou um carão no velho amigo, no velho braço direito, né, assim, eu já te disse que você não vai voltar para a Alemanha, né? Pare, porque você não vai sair daqui enquanto eu for Papa, entendeu? Até a morte, né? Porque Bento XVI também, como um homem inteligente, já estava prevendo também o que queriam fazer dele, e ele realmente não queria. Não queria não por rejeitar o plano de Deus, não é? Tanto é que teve que aceitar, não é? Mas por ver, já naquela época, ele não foi feito para isso, não é? Cada pessoa tem uma vocação na igreja, não é? Existe a vocação do estudioso, do professor, assim como existe a vocação também do mais pastoral, do mais... Então, cara, isso é uma riqueza para a igreja. A igreja é um jardim de várias flores, não é? De vários tipos de flores e perfumes. Se o jardim tivesse um único tipo de flor e um único tipo de perfume, por mais perfumado que fosse a flor, ficaria sem graça, né? Então, aí quando foi na 3ª vez, aí disse que o Papa Bento XVI, que é o Cardeal Ratzinger, né, parou, né, de pedir que voltasse para a Alemanha, porque ele queria passar os últimos dias da vida dele como
como um monge, né? Como ele faz agora. Ele tem uma devoção muito grande por São Bento, né? Então queria terminar a vida dele como um monge. A propósito, ontem à noite, se não me engano, na Canção Nova passou, acho que foi na Canção Nova, eu não assisti, né? Um documentário sobre o Papa Bento XVI. Bom, o homem é capaz de Deus, o desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Mas, padre, não tem pessoas que não acreditam em Deus? Bom, a pessoa passa a vida toda procurando alguma coisa para preencher-se e nunca se preenche. E, às vezes, algumas pessoas projetam isso na riqueza, na vaidade, em prazeres mundanos. E sempre sente um vazio, né? Por mais que procure, por mais que diga que está preenchido, né? Esse vazio é a sede de Deus. E foi Deus mesmo que colocou lá no coração do homem ao criá-lo, para que o homem pudesse procurar. Só que algumas vezes, como o catecismo também vai dizer, procura de maneira equivocada, né? Faz de outras coisas que não deveriam ser o seu Deus, né? Já que o homem é criado por Deus e para Deus, o homem foi criado por Deus e para Deus, ele pode até frustrar esse plano de Deus, mas ele foi criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade, que não cessa de procurar. É uma maneira bem catequética de dizer quem é que não reconhece a famosa frase de Santo Agostinho aqui, por trás dessa exposição aqui, né? Senhor, Tu nos fizestes para Ti, inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em Ti. Senhor, Tu nos fizestes para Ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em Ti. E o pior, que se a gente rompe a amizade com Deus, né, e Deus nunca rompe a amizade conosco, nós é que rompemos com Ele, nós corremos o risco de passar o resto da eternidade, se é que ainda tem resto, né? A sucessão de atos, né? É um eterno presente, não é? Para usar uma definição própria também de Santo Agostinho de eternidade, vai passar o resto da eternidade, o resto na inquietação, ou pior ainda, na danação, né? Aí aqui, claro, né, tem uma citação do Concílio Vaticano II, a Gaudi et Spes, né, na alegria e esperança. Aqui eu tenho os documentos do Concílio Vaticano II, né? O que diz aquele documento na Gaudium et Spes? O aspecto mais sublime da dignidade humana está nessa vocação do homem à comunhão com Deus. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com Ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. O homem só é homem plenamente, para resumir o que a Gaudium et Spes, no número 19, diz. O homem só é homem plenamente. A pessoa humana só é pessoa humana plenamente à medida que se volta para Deus. Aí nós podemos abrir aqui um parênteses novamente, embora no catecismo se fale explicitamente disso, mas lá muito para adiante, o que é o inferno? O inferno é exatamente a solidão eterna. A pessoa se fechou a esta amizade que lhe é proposta, e a solidão eterna, a tristeza eterna, a falta da amizade por excelência.
da amizade dada por Deus. A gente não tem como evitar, a gente fica todo arrepiado, né? Vem até lágrimas nos olhos quando a gente coloca isso, né? Deus nos oferece o seu amor, a sua bondade. Ele é bom, Ele nos ama. E nós, tão egoisticamente, porque usamos mal nossa liberdade, nos fechamos em nós mesmos. Com que finalidade faremos isso? Nós queremos sempre viver do nosso jeito, ao invés de nos voltar para aquele que, o único que vai nos preencher. Às vezes, quando, voltando à questão lá do rapaz apaixonado, né, às vezes digo, você é o sentido da minha vida, né? O sentido mais verdadeiro, mais profundo, não é nem mesmo a pessoa que você mais ama na sua vida. Tem sua importância, assim, afinal de contas, tudo é criação de Deus. Mas nem o esposo ou a esposa, ou a esposa ao esposo, nem o pai para os filhos, nem os filhos para os pais, por mais que um pai e uma mãe amem os seus filhos, ou o esposo à esposa, a esposa ao esposo, ou os filhos aos pais, por mais que você tenha o seu melhor amigo, que você sente o seu coração aquecido por esta amizade verdadeira, nunca o coração humano é preenchido plenamente, a não ser pelo amor de Deus. Só o amor de Deus preenche plenamente. E aqui indiretamente tem um sentido de uma outra coisa também muito preciosa na igreja do Ocidente. E também aqui o Catecismo vai falar, não é? E aqui se compreende porque que algumas pessoas, não que elas sejam melhores do que outras, não é? O sentido do celibato. O sentido do celibato não é para simplesmente o padre, o sacerdote ter mais tempo para cuidar das coisas de Deus. Isso é apenas uma consequência natural, claro. Se eu não me casei e não tenho filhos, obviamente que eu terei mais tempo para cuidar das coisas de Deus, obviamente, lógico. Mas isso é apenas a consequência, essa não é a finalidade do celibato. A finalidade do celibato é viver mais, não diria mais radicalmente, mas apontar a radicalidade que deve ser o amor de Deus. É como se fosse um sinal do trânsito. O que é um sinal de trânsito? Você vai à rua e o sinal está verde para você. Isso te indica alguma coisa, significa que você pode atravessar a rua. Mas se o sinal está vermelho, então significa que você deve ficar parado. E se você atravessar, pode ser um perigo para você. Assim, o coração celibatário é um sinal, ao mesmo tempo que é vivência, e essa vivência deve ser de todo mundo, de qualquer vocação, do quanto Deus deve ser amado, acima de tudo e de todos. Ao mesmo tempo que o celibato é uma vocação específica, ele se torna um sinal, uma sinaleira, para apontar algo de muito profundo, que Deus deve ser amado acima de tudo e de todos, porque só Deus, para usar a expressão de Santa Teresa, solo Dios, preenche o coração humano, por mais que se ame e por mais que se seja amado. Por mais que para eu experimentar o amor de Deus, eu tenha que fazer uma experiência de amor humano, pelo menos nos meus pais, me sentir amado pelos meus pais. As pessoas que não se sentiram amadas, e por isso é tão importante também a família, o dom da família, elas têm grandes dificuldades de fazer experiência do amor a Deus, porque nunca se sentiram amados. Porque Deus se manifesta através das coisas naturais. Então os pais, amando os filhos, estão abrindo a porta do coração dos filhos para fazer a experiência do amor de Deus. No entanto, nada preenche o coração humano plenamente. Pode preencher em parte, plenamente, mas o todo é somente Deus. Tão somente Deus, nosso Senhor. Em sua história, e até os dias de hoje, os homens têm expressado as múltiplas maneiras sua busca de Deus por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão
universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Essa busca de Deus é encontrada em qualquer cultura. Não existe cultura que não tenha procurado a Deus de alguma forma. Aqui o catecismo diz, pode até ser um procurar ambíguo, mas existe em toda e qualquer cultura esse procurar a Deus, esse desejo de Deus. Por exemplo, existem culturas como antes dos cristãos, antes no México, por exemplo, para citar aí, não é? Existe uma cultura terrível de sacrifícios humanos, inclusive, não é? Mas, que é uma ambiguidade, não é? Mas é busca de Deus, não é? Porque acreditava que tinha que aplacar o Deus que está com raiva, não é? Então vamos oferecer um sacrifício humano aqui, não é? Mas é a busca de Deus de qualquer forma, não é das melhores, obviamente, não é? Mas é uma busca de Deus, em toda e qualquer cultura. A meditação budista, não é? Para se unir ao Nirvana, não é? Nirvana ou Nirvana, não me lembro, né? O Nirvana, o que é que os budistas pensam, né? Através da meditação, não é? Eles se tornam uma centelha, uma parte de Deus, né? Que é, diga-se de passagem, totalmente contrária ao pensamento cristão, que valoriza muito a meditação, só que a meditação cristã, ela conhece a doutrina cristã, obviamente. E a doutrina cristã diz: nós somos assemelhados a Deus pelo batismo, não por natureza, como o budista se torna, mas por filiação. Nós somos tornados filhos do único Filho, embora conservemos a nossa identidade, enquanto que no Nirvana a pessoa se perde como uma fagulha dentro de uma fogueira, no todo que é Deus, e perde sua identidade. No cristianismo não. Para o cristão, ele conserva sua identidade, mas de uma maneira diferente, é em Deus, mas é ele, mas é em Deus. Bom, as coisas que a gente vai ver para frente no catecismo. E aqui faz outra citação da Gaudium et Spes e do Atos dos Apóstolos também. Aliás, do Atos dos Apóstolos, capítulo 17. De um só homem, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isso para que procurassem a divindade, e as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se você for lá no Atos dos Apóstolos, você vai descobrir de quem são essas palavras, e essas palavras de alguém que estava em contato com a cultura greco-romana, né? Então ele percebe que, vamos dizer, que a cultura romana, a seu modo, como eu acabei de falar, procurava também encontrar a Deus ou os deuses, né? Mas procurava uma divindade aí, né? No Atos dos Apóstolos, numa das cartas de São Paulo, que eu não me lembro agora, eu acho que ou aos Romanos ou aos Gálatas, não consigo lembrar agora, né? Então São Paulo chega num lugar para fazer o próprio Atos dos Apóstolos. Bom, agora lembrando. Mas de fato São Paulo chega num lugar para, acho que Atenas, né? Aos atenienses. E ele quer usar muito da sua retórica também, e ele, bom, eu estou falando assim, de lembrança, não estou falando certamente, mas o fato aconteceu e é mais ou menos o que eu estou dizendo, a essência, não é? E ele chega nesse lugar, que eu penso aqui que é Atenas, não me lembro agora, e ele diz: ó atenienses, vejo que sois dos homens da cultura greco-romana os mais religiosos, porque em cada esquina tem um altar ao deus Júpiter, ao deus Artemis, a deusa não sei o quem, o deus não sei de quem, não sei mais o que, e foi citando lá a lista dos deuses, e encontrou um altar ao deus desconhecido. Porque os romanos, os gregos romanos,
eles cultuavam vários deuses, né? E eles, claro, né, quem tem essa cultura, essa concepção de Deus, amor, que Deus vem ao encontro do homem, nas outras culturas é o homem que tem se quebrando todo e a busca de Deus, né? Mas quem tem essa cultura que o homem vai à procura, que Deus vai à procura do homem, são os cristãos. Então, ele conhecendo bem aquela cultura e sabendo que os romanos, os gregos romanos, ele tinha esse escrúpulo, né? Eles colocaram um altar em cada esquina. E vai que tem um Deus que foi esquecido, ele pode ficar com raiva e vai nos castigar. Então vamos fazer esse altar aqui ao Deus desconhecido, né? Então, São Paulo, aproveitando dessa artimanha, né, dos gregos romanos, ele vai apresentar a fé cristã. Não foi muito bem sucedido nesse aspecto, porque começou daí, mas por causa disso, né? Bom, no parágrafo 29 diz: mas esta união íntima e vital com Deus, né, continuando uma reflexão a partir da Gaudia Spes, né, documento do Concílio Vaticano II, pode ser esquecida, mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelos homens. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, né? Quantas pessoas, a gente está vendo muita gente rezando, graças a Deus, tem gente até se convertendo. Outro dia eu vi um testemunho de um médico lá na Itália que se converteu quando viu um pastor como ele enfrentava a morte, né? Aquilo foi tão tocante para o médico, que era nomeadamente ateu, né, que o médico depois disse que se sentiu tocado e passou a acreditar, mesmo ele naquelas situações. Mas como eu ia dizendo, quantas pessoas, ao invés de estarem rezando, estão blasfemando, ou estão perdendo, ou perderam a fé, porque não compreendem, e é muito difícil realmente compreender, por que Deus permite certas coisas. A morte, por exemplo, especialmente doente querido, assim, numa situação, já dói, numa situação, já não, com uma certa idade, quando já chega a velhice, a doença, imagine assim, você perde, que Deus o livre, um filho na plenitude da vida, aos 20 anos, aos 18 anos, aos 25 anos, ou você perde seus pais quando ele ainda é relativamente jovem. Então, por que tantas guerras? Por que uma pessoa pode chegar e matar a outra? Por que os pobres passam fome à custa da injustiça que graça no meio do mundo? Deus não é justo? Então, muitas vezes, a permissão do mau uso da liberdade faz com que alguns percam a fé. Vou só aqui também pincelar com a definição, o que normalmente se fala, se diz, não é? Uma das explicações, vamos dizer assim, que se encontra para dizer que Deus permite o mal, embora a igreja, a fé tem certeza que Deus não permite o mal objetivamente, porque Deus não quer o mal. Mas a fé explica que se Deus permite o mal, embora ele não queira objetivamente, é porque ele já tem em vista um bem muito maior que pode ser tirado daquela situação. Por isso é que dizíamos, não é? Deus permitiu esta pandemia porque Ele sabe que pode tirar um bem muito maior, embora muitos não vão corresponder ao que Ele permitiu. É claro que Deus quer que nos voltemos para Ele. A gente precisa aprender a ler entre linhas, não é? Mas alguns vão perder a fé, vão deixar de crer, não é? Eu lembro quando eu fazia a 8ª série, eu acho, não é? E eu tinha, acho que 14 anos ou 15 anos, mais ou menos, e eu me lembro, e naquela época houve uma grande seca no Nordeste, não é? E eu me lembro explicitamente um colega de turma, um amigo da nossa turma de estudantes,
E ele questionou em voz alta na hora do recreio, na hora do intervalo, né? Saiu pelo corredor do colégio gritando que Deus é esse. Eu acho que ele tinha alguém na família passando fome, não sei, no interior. Nós estávamos na capital do estado, né? Não sei se ele tinha, mas que Deus é esse que deixa as pessoas morrerem de fome, não é? Que tipo de Deus é esse? As pessoas morrendo de fome assim, né? E ele estava se sentindo questionado, né? Um primo meu também passou por uma crise muito grande, que quis se jogar uma vez do 10º andar, porque de tanto se questionar, de tanto mal que existe no mundo, não é? Então, um dos motivos é a revolta contra o mal no mundo. Esse meu primo estava exatamente revoltado contra o mal no mundo. A ignorância ou a indiferença religiosa. As pessoas hoje não têm mais instrução sobre a fé, então gera ignorância e indiferença. Por exemplo, o que é indiferença, não é? Eu me lembro, às vezes, na procissão com o Santíssimo Sacramento, de Corpus Christi, né? A gente passa nas ruas, as pessoas não têm mais instruções sobre o que é aquilo. Parece que o padre está carregando apenas um objeto dourado nas mãos, né? No máximo, a pessoa pode considerar aquela cruz dourada muito bonitinha, com aquele negócio branco ali no meio, né? Aí ficam admirados que alguns se ajoelham no meio da rua para saudar aquele negocinho, só aquele negocinho branco ali dentro daquele negócio, daquela cruz dourada. Quer dizer, ignorância, indiferença religiosa, né? Não sabe, não ouve quem lhes anunciar o evangelho, quem lhe proclamasse. As preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, né? Tem gente que até que crê, Jesus vai mesmo dizer, né? Mas as preocupações, quer dizer, a pessoa está tão concentrada nas coisas deste mundo, queira Deus, quiçá Deus permita que, pelo menos na hora da morte, se lembre de Deus. Está tão preocupado só com as coisas deste mundo, que não tem tempo para lembrar de Deus, né? Tipicamente, né? As pessoas se lembram 1 hora, 2 horas no Facebook, 1 hora não sei em que, isso, aquilo, e não sei quanto. Mas para cuidar das coisas de Deus, né? Às vezes até de coisas legítimas, né? Tem gente que trabalha feito um condenado. É importante que se trabalhe, tem que se trabalhar mesmo. Ninguém pode ser vagabundo, não. Mas, em primeiro lugar, vem Deus. Se o meu trabalho não me deixa procurar Deus, então ele é questionado. Mas tem tanta gente por ânsia do lucro, né? Nos dias de hoje, nossa sociedade, quase que nós não temos mais domingos. O domingo que nós sabemos é para Deus, né? Claro, se a pessoa está obrigada a fazer isso, aí é outra coisa. Agora, uma pessoa que trabalha sem necessidade, dia de domingo, necessidade premente, né? Quando o dia daquele dia do Senhor é colocado para a adoração de Deus, a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, não é? Dizem que Gandhi, né, aquele grande pacifista lá da Índia, não é? Ele era um pacifista assim, extraordinário. Certamente, se ele fosse católico, já tinha sido canonizado, não é? Um homem extraordinário. E dizem que uma vez ele encontrou um padre, eu não sei se era anglicano ou padre ou era católico, porque a Índia era dominada pela Inglaterra, não é? Provavelmente era um padre anglicano, mas de qualquer forma, era uma pessoa, um líder cristão. E ele dizem que ele deu o Evangelho, os 4 Evangelhos, o livro do Novo Testamento, para Gandhi ler. E Gandhi, aí no dia que ele emprestou, né, o livro, e no dia de devolver, ou no dia de conversar com o padre, Gandhi tinha ficado maravilhado com o Evangelho, que aquilo ali era muito profundo. E o padre, muito contente, perguntou assim: mas e aí, quer dizer que você vai se tornar cristão? Você vai aceitar o batismo, vai pedir o batismo cristão? E Gandhi teria respondido: quando vocês cristãos começarem a viver isso, lembre-se que
que a Inglaterra é um país nomeadamente cristão. O soberano, a soberana, inglês ou inglesa, é o chefe da igreja anglicana. Né? Gandhi estava num país dominado colonialmente pela a Índia. Né? Então ele sofreu esses horrores. Né? Mas ele contestava e dizia que eles não precisavam fazer o mesmo jogo que os ingleses fizeram com ele, que era preciso perdoar e só na paz se ia conseguir a independência. Né? Veja que pensamento cristão. Era mais cristão do que os cristãos. Né? Então, o padre perguntou, então quer dizer que você vai se converter? Né? Você vai pedir o batismo? Ele disse, não. Quando vocês cristãos começarem a viver isso, então eu peço o batismo. Que é belo, que é bonito, essa mensagem. Mas quando vocês começarem a testemunharem isso realmente, aí eu peço o batismo. Exatamente o que o catecismo está dizendo. Né? O mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião, né? Como tem correntes hostis à religião. Né? Nós resolvemos dar aquela formação mais intensa para os nossos cerimoniários e coroinhas, não é? Tomara que essa pandemia passe, exatamente por causa disso. A gente diz uma coisa na igreja para os nossos jovens, na escola eles encontram correntes hostis à igreja e à fé. Não sei, os professores, diretores, sei lá, os responsáveis não sabem tanto mal quanto estão fazendo para a humanidade ao tentarem destruir a fé no coração dos jovens, que responderão diante de Deus. Né? E finalmente essa atitude do homem pecador, que por medo se esconde diante de Deus e foge diante do seu chamado. Também o pecado em si, não é? Ele produz um medo, aquele medo de Adão. Não é? Comi, a mulher me deu da árvore e eu me escondi. Não é? O pecado faz-nos fugir de Deus, por isso devemos fugir do pecado, devemos resistir ao pecado, resistir até o sangue, como diz a carta aos Hebreus. Amanhã nós vamos continuar, né, o nosso estudo do catecismo, certo? Um abraço, Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.